Bem-vindo ao reino da ficção científica. Lembre-se de curtir e se inscrever para não perder novas histórias. Aproveite a audição. O coração de Marcos batia forte enquanto o módulo de descida atravessava a atmosfera de Zeta 9. O mundo alienígena surgia abaixo, uma tapeçaria de oceanos azuis e massas de terra esmeralda. Ele segurava os controles com força, sua mente fervilhando como uma mistura de excitação e apreensão. Pouso em T-60 segundos, anunciou o assistente de IA. Marcos respirou fundo, preparando-se para o primeiro encontro da humanidade com vida extraterrestre. Anos de treinamento o levaram a este momento, mas nada poderia realmente prepará-lo para o que o aguardava na superfície. O módulo pousou com um leve baque. Marcos esperou que os sensores externos confirmassem uma atmosfera respirável antes de abrir a escotilha. Uma rajada de ar quente e perfumado entrou, carregando aromas tanto familiares quanto alienígenas. Ele pisou na grama exuberante, maravilhando-se com seu tom roxo profundo. O céu acima cintilava com qualidade iridescente, como o interior de uma concha de abalone. À distância, um aglomerado de estruturas cristalinas e elegantes se destacava na paisagem. Inconfundivelmente, uma cidade de designe avançado. Marcos ativou seu tradutor universal e pigarreou. Saudações, anunciou para a clareira aparentemente vazia. Venho em paz como representante da Terra. Um farfalhar na folhagem próxima chamou sua atenção. 4 figuras emergiram e o queixo de Marcos caiu. Elas eram inconfundivelmente femininas, com curvas que chamariam a atenção em qualquer planeta. Mas sua pele era de um tom vibrante de azul, que parecia cintilar sob a luz alienígena. A mais alta das 4, com longos cabelos prateados e olhos violeta penetrantes, deu um passo à frente. Bem, ela disse, seu tradutor transmitindo um tom de diversão. O que temos aqui? Um pequeno brinquedo rosa daquele planeta de lama atrasado? Marcos piscou, surpreso pela hostilidade inesperada. Eu sou Marcos Shen da Terra. Temos observado seu mundo há algum tempo e esperamos estabelecer um contato pacífico. A mulher de cabelos prateados virou-se para suas companheiras com um sorriso. Vocês ouviram isso, meninas? O macaco pode falar. As outras riram. Uma alienígena mais baixa, com cabelos azuis espetados, falou. Oh, podemos mantê-lo como animal de estimação, Aira. Ele é meio fofo de uma forma primitiva. Marcos sentiu seu rosto corar. Isso não era nada como ele havia imaginado o primeiro contato. Garanto a vocês, disse ele, tentando manter a voz firme. A Terra está longe de ser primitiva. Temos muito a oferecer em termos de troca científica e cultural. Aira, a aparente líder, o circulou lentamente. Seu olhar percorreu o corpo de Marcos de uma forma que o fez sentir-se como um espécime sob um microscópio. Tenho certeza de que sim, pequeno homem rosa. Diga-me, todos os humanos têm protuberâncias tão interessantes. Ela gesticulou vagamente em direção ao rosto dele. A mão de Marcos tocou reflexivamente seu nariz. Você quer dizer meu nariz? Isso provocou outra rodada de risadas do grupo. A de cabelos espetados cutucou sua amiga. Uma alienígena esguia com marcas faciais elaboradas. Nira, acho que ele o usa para sentir feromônios. Que fofo. Nira franziu seu próprio nariz liso e quase inexistente. Nojento. Imagine ter que cheirar coisas o tempo todo. Marcos respirou fundo, lembrando-se de seu treinamento. Mal-entendidos culturais eram esperados. Ele precisava superar o constrangimento inicial e estabelecer um diálogo significativo. Senhoras, disse ele, adotando um tom mais formal, entendo que isso deve ser bastante chocante para vocês.
Fiquem tranquilas. Nós humanos somos uma espécie pacífica. Viemos para aprender e compartilhar conhecimento. Talvez pudéssemos começar trocando informações sobre nossos respectivos mundos. O riso de Aira diminuiu, substituído por um olhar de avaliação fria. Oh, você é uma coisinha determinada, não é? Muito bem, Marcos. Mostre-nos o que passa por tecnologia em seu planeta de lama. Divirta-nos. Marcos assentiu. Grato pela abertura, ele alcançou sua mochila e puxou um projetor holográfico. Com alguns toques, uma imagem cintilante da Terra apareceu no ar entre eles. Este é meu mundo natal, começou ele, ampliando vários marcos. Como podem ver, temos ecossistemas diversos e chato. A quarta alienígena que ainda não havia falado. Até agora a interrompeu. Ela tinha tranças elaboradas entrelaçadas com fios brilhantes. Mia está certa, meninas. Não podemos simplesmente mantê-lo como uma novidade e acabar com isso. Aira levantou a mão, silenciando sua companheira. Seus olhos se estreitaram enquanto estudava o holograma. Espere um momento, Daniele. Olhe para os dados de composição atmosférica. É intrigante. Marcos se animou. Sim, a atmosfera da Terra é bastante única em nosso sistema solar. O equilíbrio de nitrogênio e oxigênio permite reações de combustão que seriam impossíveis em nossa atmosfera. Aira completou. Um toque de genuína curiosidade surgindo em sua voz. Pela primeira vez, Marcos sentiu um vislumbre de esperança. Ele rapidamente trouxe mais dados científicos, sentindo que poderia ter encontrado um terreno comum com pelo menos uma das alienígenas. Enquanto falava, a postura de Aira mudou sutilmente. A postura de Aira mudou sutilmente. Zombeteira de suas perguntas suavizou, substituída por perguntas mais incisivas sobre a tecnologia e os avanços científicos da Terra. As outras, no entanto, rapidamente se entediaram. Aira, Nira, reclamou. Realmente vamos ficar aqui o dia todo ouvindo o macaco tagarelar? Mia, a de cabelos espetados, assentiu em concordância. Sim. Pensei que íamos nos divertir com ele. Sabe, ver se ele faz algum truque. Marcos sentiu sua frustração aumentar. Não sou uma atração de circo, disse firmemente. Estou aqui como um igual, esperando fomentar o entendimento entre nossas espécies. Denia revirou os olhos. Oh, por favor, igual. Você mal é mais evoluído do que os macacos lagarto que infestam nosso continente sul. Isso é o suficiente, Aira disse abruptamente, surpreendendo a todos. Ela se virou para Marcos com um olhar avaliador. Você despertou meu interesse. Humano. Talvez você não seja tão primitivo quanto presumimos inicialmente. Marcos relaxou ligeiramente, grato pela intervenção. Obrigado. Ficaria feliz em continuar nossa discussão e responder a quaisquer perguntas que possam ter sobre a Terra. Os lábios de Aira se curvaram em um sorriso que enviou um arrepio pela espinha de Marcos. Não era exatamente caloroso, mas tinha uma borda predatória que o emocionava e o inquietava. Oh, tenho muitas perguntas. Ela ronronou. Mas acho que uma abordagem mais prática pode ser necessária. O que você acha de um tour privado por nossa cidade, Marcos? Tenho certeza de que poderíamos aprender muito um com o outro. Marcos hesitou. Por um lado, isso era exatamente o tipo de troca cultural que ele esperava. Por outro, o tom de Aira carregava subtons que ele não conseguia decifrar completamente. Isso era uma oferta genuína de diplomacia ou algo completamente diferente. Eu ficaria honrado, disse cautelosamente. Mas talvez fosse melhor se todos fôssemos juntos. Tenho certeza de que suas amigas têm insights valiosos a oferecer também. Aira acenou com a mão de forma displicente. Oh, elas têm suas próprias tarefas a cumprir.
Não é mesmo, meninas? As outras 3 alienígenas trocaram olhares significativos. Nira falou, sua voz carregada de insinuações. Claro, Arya, não queremos interferir em sua investigação científica. Marcos sentiu suas bochechas queimarem. Havia claramente um subtexto que ele estava perdendo. Mas não podia se dar ao luxo de deixar essa oportunidade escapar. Muito bem, disse ele, endireitando os ombros. Conduz o caminho. Aira, estou ansioso para aprender sobre seu mundo. Enquanto caminhavam em direção à cidade reluzente, Marcos não conseguia se livrar da sensação de que estava entrando em algo muito mais complexo do que havia imaginado. Os olhares ocasionais de Aira enviavam uma mistura de excitação e apreensão por seu corpo. No que exatamente ele havia se metido? As torres cristalinas da cidade alienígena se aproximavam, suas superfícies facetadas refratando a luz em padrões hipnotizantes. Marcos maravilhou-se com a precisão arquitetônica, observando a completa ausência de ângulos retos ou linhas retas. Tudo fluía em curvas orgânicas, como se os edifícios tivessem crescido naturalmente a partir da paisagem. Impressionante, não é? A voz de Aira o assustou de seu devaneio. Suponho que deva parecer bastante avançado para alguém do seu mundo. Marcos se irritou ligeiramente com a condescendência em seu tom. É certamente bonito, respondeu ele de forma equilibrada. Embora eu garanta que a Terra tem suas próprias maravilhas arquitetônicas, simplesmente escolhemos caminhos estéticos diferentes. A sobrancelha de Aira arqueou-se em algo que Marcos estava começando a reconhecer como diversão. É mesmo? Bem, estou ansiosa para que você me eduque sobre os pontos mais finos do design terrestre. Mas primeiro, deixe-me mostrar-lhe o verdadeiro domínio tecnológico. Ela o conduziu até o que parecia ser uma parede sólida do edifício mais próximo. Com um movimento gracioso da mão, a superfície cintilou e se abriu como água, permitindo que eles passassem. Marcos ofegou ao entrarem em um vasto átrio. O interior parecia desafiar as leis da física, com plataformas flutuantes e correntes de luz que serviam como caminhos entre diferentes níveis. Seres alienígenas de várias tonalidades seguiam com seus afazeres, mal lançando um olhar para a estranha criatura rosa em seu meio. Bem-vindo ao coração do conhecimento, Aira anunciou com um toque de orgulho. Aqui é onde armazenamos a sabedoria coletiva de nossa civilização. A curiosidade científica de Marcos superou sua apreensão inicial. Fascinante como vocês organizam e acessam quantidades tão vastas de dados. Os lábios de Aira se curvaram em um sorriso que era quase genuíno. Coisinha ansiosa, não é? Venha. Vou lhe dar uma pequena demonstração. Embora eu duvide que sua mente primitiva seja capaz de compreendê-la totalmente, ela o conduziu até um pedestal brilhante e colocou a mão sobre ele. Instantaneamente, o ar ao redor deles se encheu de exibições holográficas giratórias. Marcos reconheceu equações matemáticas e notações científicas, embora os detalhes estivessem além de sua compreensão. Isto Aira explicou. É um modelo simplificado da estrutura subjacente do nosso universo. Mapeamos a espuma quântica até a escala de Planck, permitindo-nos manipular a própria realidade. O queixo de Marcos caiu. Isso é incrível. Na Terra apenas começamos a arranhar a superfície da mecânica quântica. As implicações dessa tecnologia são impressionantes. Por um momento, a máscara de superioridade de Aira escorregou, substituída por genuína surpresa com sua compreensão. Você realmente entende o básico disso? Talvez haja esperança para a sua espécie ainda. Encorajado, Marcos lançou-se em uma explicação dos últimos avanços da Terra, em computação quântica e teoria das cordas. Enquanto falava, ele notou a expressão de Aira mudando.
A borda zombeteira desapareceu, substituída por algo que parecia quase respeito. Devo admitir, ela disse quando ele terminou. Você me surpreendeu, Marcos. Parece que há mais em você do que aparenta. Marcos sentiu uma onda de orgulho. Obrigado. Espero que isso demonstre que nossas espécies têm muito a oferecer uma à outra. Uma troca cultural e científica poderia beneficiar imensamente ambos os nossos mundos. Antes de continuarmos, apenas um pedido. Por favor, inscreva-se em nosso canal. Antes de seguir, só um pedido. Se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. Isso realmente nos ajuda a continuar. Estudou por um longo momento. Seus olhos violetas indecifráveis. Talvez, ela disse suavemente. Embora me pergunte, o que mais poderíamos aprender um com o outro? O ar entre eles de repente parecia carregado com uma energia que Marcos não conseguia definir. Aira deu um passo mais perto, invadindo seu espaço pessoal. Ele captou um cheiro alienígena, algo como ozônio e flores exóticas. Diga-me, Marcos, Aira ronronou. Sua voz baixa. Todos os humanos são tão apaixonados pelo conhecimento quanto você? Marcos engoliu em seco, seu coração disparado. Eu suponho que varia, mas sim, muitos de nós somos movidos pela curiosidade e pelo desejo de entender o universo. A mão de Aira roçou em seu braço, enviando um choque através de seu corpo. Fascinante. E que outros desejos movem sua espécie? Sinos de alerta soaram na mente de Marcos. Isso estava rapidamente se desviando para um território perigoso. Ele deu um passo para trás, tentando recuperar a compostura. O coração de Marcos batia forte, enquanto ele lutava para manter a compostura. O toque de Aira permaneceu em seu braço. Seus olhos violetas perfurando-o com uma intensidade que era ao mesmo tempo emocionante e aterrorizante. Eu acho que pode haver algum mal-entendido cultural. Aqui, Marcos gaguejou, tentando recuperar o controle da situação. Na Terra, temos protocolos para situações de primeiro contato. É importante que mantenhamos limites profissionais. A risada melodiosa de que Aira o interrompeu. Oh, Marcos, sempre tão sério, não é? Relaxe, estou apenas conduzindo meu próprio pequeno experimento. Afinal, não é isso que a troca científica é. Antes que Marcos pudesse formular uma resposta, Aira fechou a distância entre eles. Seu cheiro alienígena, uma mistura de ozônio e flores exóticas, dominou seus sentidos. Ele se viu encostado contra uma parede cintilante, a forma esguia e azul de Aira pressionada contra ele. Eu acho, ela ronronou, seus lábios a poucos centímetros dos dele, que é hora de realizarmos um exame mais minucioso da fisiologia humana. Para a ciência, é claro. A determinação de Marcos desmoronou. A combinação da presença intoxicante de Aira, o ambiente alienígena e a pura surrealidade da situação sobrecarregaram seu melhor julgamento. Com um gemido de rendição, ele a puxou para perto, seus lábios se encontrando em um beijo que enviou ondas de choque por todo o seu ser. O que se seguiu foi uma noite de paixão diferente de tudo que Marcos já havia experimentado. A anatomia alienígena de Aira, embora semelhante em muitos aspectos às fêmeas humanas, guardava surpresas que o deixaram sem fôlego e exultante. Eles se exploraram com partes iguais de curiosidade e desejo, seus corpos se movendo juntos em uma dança que transcendeu as barreiras das espécies. Quando o sol alienígena começou a nascer, lançando luz iridescente através das estruturas de cristal da cidade, Marcos deitou-se em um emaranhado de membros com Aira, uma mistura de euforia e medo crescente lutando em sua mente,
Isso foi inesperado. Ele murmurou, ainda tentando processar os eventos da noite. Aira se espreguiçou languidamente ao lado dele. Um sorriso satisfeito brincando em seus lábios. De fato, você provou ser um sujeito fascinante. Marcos da Terra. Estou ansiosa por muitos mais experimentos. Os dias que se seguiram passaram em um borrão para Marcos. Ele se viu pego em um turbilhão de reuniões diplomáticas, trocas culturais e encontros clandestinos com Aira. Apesar de suas reservas iniciais, ele não podia negar a crescente conexão entre eles. Não foi até quase 2 semanas em sua estadia em Zeta 9 que Marcos começou a notar algo estranho. As amigas de Aira, Nira, Denia e Mia, começaram a tratá-lo de maneira diferente. As provocações zombeteiras e os olhares desdenhosos desapareceram. Em vez disso, elas o olhavam com uma mistura de curiosidade e algo que quase parecia respeito. Uma noite, enquanto Marcos estava sentado com as 4 mulheres alienígenas em um lounge luxuoso com vista para a cidade, Nira se inclinou para perto. Então, Marcos, ela disse. Sua voz baixa e sedutora. Aira tem mantido você só para ela, não é? Você não acha que é hora de compartilhar um pouco dessa cultura terrestre com o resto de nós? Marcos quase engasgou com sua bebida. Eu? O quê? Mia riu, seu cabelo espetado parecendo arrepiar-se de excitação. Ah, vamos lá. Todos nós ouvimos sobre suas trocas culturais com Aira. É justo que possamos experimentar também. Para a ciência, é claro. Denia concordou, sua trança elaborada balançando. Afinal, um estudo adequado requer múltiplos pontos de dados, não é? A mente de Marcos girou. Ele olhou para Aira em busca de ajuda, mas encontrou apenas diversão em seus olhos violetas. Não fique tão chocado, Marcos. Aira ronronou. Eu te disse que nós, Citons, temos uma abordagem muito aberta para a investigação científica. Além disso, estou curiosa para ver como você lida com múltiplos sujeitos. O que se seguiu foi uma semana de encontros apaixonados que ultrapassaram os limites tanto da resistência de Marcos quanto de sua compreensão das relações interespecíficas. Cada uma das mulheres alienígenas trouxe sua própria abordagem única para seus experimentos, deixando Marcos simultaneamente exultante e exausto. À medida que os dias passavam, no entanto, Marcos não conseguia se livrar de uma crescente sensação de inquietação. Isso não era o que ele tinha vindo fazer em mente. Zeta 9. Ele deveria estar estabelecendo relações diplomáticas, não se envolvendo em ligações interestelares. A culpa o corroía. Mesmo quando ele se via incapaz de resistir aos encantos das mulheres alienígenas. Tudo chegou ao auge quase um mês em sua estadia. Marcos estava no meio de uma reunião formal com oficiais Zetons quando Aira irrompeu na sala. Sua compostura habitual despedaçada. Marcos, ela ofegou. Sua pele azul vários tons mais pálida que o normal. Precisamos conversar agora. Desculpando-se, Marcos seguiu Aira até uma câmara privada. Ele encontrou Nira, Denia e Mia. Já lá, todas parecendo igualmente abaladas. O que está acontecendo? Marcos perguntou, uma sensação de pavor se instalando em seu estômago. Aira respirou fundo, seus olhos violetas encontrando os dele com uma intensidade que o fez estremecer. Marcos, não há uma maneira fácil de dizer isso, então vou apenas dizer. Estamos grávidas, todas nós. O mundo pareceu inclinar-se em seu eixo. Marcos cambaleou, agarrando-se a uma mesa próxima para se apoiar. Isso é impossível. Isso poderia acontecer. Nira deu um passo à frente, seu comportamento usualmente brincalhão substituído por uma seriedade sombria.
Parece que a biologia humana e Zeton é mais compatível do que jamais imaginamos. Nossos cientistas estão perplexos, mas a evidência é inegável. Estamos carregando descendentes híbridos, acrescentou Denia, sua mão repousando protetoramente sobre seu estômago. Os primeiros de seu tipo no universo conhecido. A mente de Marcus correu, tentando processar as implicações dessa revelação. Suas ações não haviam afetado apenas ele, ou mesmo apenas essas 4 mulheres. Elas tinham o potencial de mudar o curso de 2 civilizações. O quê? O que fazemos agora? Ele perguntou. Sua voz mal acima de um sussurro. Mia soltou uma risada nervosa. Bem, acho que isso depende de você, não é? Você está pronto para ser pai 4 vezes? Enquanto a gravidade da situação se assentava sobre ele, Marcus percebeu que sua missão de primeiro contato pacífico havia se tornado infinitamente mais complicada. O futuro das relações Terra-Zeton agora repousava não apenas em negociações diplomáticas, mas nos filhos não nascidos crescendo dentro dessas 4 mulheres alienígenas. Com um suspiro profundo, Marcus endireitou os ombros. O que quer que viesse a seguir, ele sabia uma coisa com certeza: nada jamais seria o mesmo novamente. A notícia da gravidez sem precedentes se espalhou por Zeta 9 como fogo, incendiando uma tempestade de controvérsia que ameaçava consumir tudo pelo qual Marcus havia trabalhado. Ele ficou diante do Alto Conselho Zeton, seus rostos alienígenas uma mistura de choque, curiosidade e indignação mal disfarçada. Humano, a voz do conselheiro-chefe retumbou, seu tradutor lutando para transmitir a profundidade de sua emoção. Você entende a gravidade do que fez? Marcus engoliu em seco, ciente das 4 mulheres de pele azul paradas atrás dele. Conselheiro, asseguro-lhe que essa não era a minha intenção. Não tínhamos ideia de que nossas espécies eram compatíveis dessa maneira. Aira deu um passo à frente, sua confiança habitual temperada por uma nova vulnerabilidade. Honrado conselho, eu assumo total responsabilidade por iniciar este experimento. O humano não pode ser responsabilizado sozinho. Um murmúrio percorreu a multidão reunida. Marcus lançou a Aira um olhar agradecido, surpreso com sua súbita defesa. Os olhos do conselheiro-chefe se estreitaram. Independentemente da intenção, o fato permanece que agora enfrentamos uma situação sem precedentes. Esses descendentes híbridos podem representar uma ameaça ao próprio tecido de nossa sociedade. Interveio outro conselheiro, sua voz tingida de excitação. Eles podem representar o próximo passo em nossa evolução. Pense no potencial. A Câmara irrompeu em um debate acalorado. A cabeça de Marcus girou, enquanto ele tentava seguir o diálogo alienígena rápido. Frases como contaminação genética e salto evolutivo foram lançadas com fervor crescente. De repente, uma comoção, no fundo da câmara, chamou a atenção de todos. Um grupo de Zetons, em vestes elaboradas, avançou, liderado por uma figura alta com tentáculos na cabeça ondulantes. Hereges! O líder gritou, apontando um dedo acusador para Marcus e as 4 mulheres. Esta abominação vai contra todos os nossos ensinamentos sagrados. Esta abominação vai contra todos os nossos ensinamentos sagrados. As profecias falam de tal contaminação. Isso não trará nada além de ruína. Outra facção avançou, estes vestidos com que Marcus assumiu serem cientistas ou acadêmicos. Bobagem, seu porta-voz rebateu. Esta é uma oportunidade sem precedentes para o avanço genético. Não podemos deixar que a superstição atrapalhe o progresso. A câmara desceu ao caos. Marcus sentiu uma mão em seu braço
e se virou para ver a Nira, seus olhos arregalados de medo. Marcos, ela sussurrou, não acho que seja seguro para nós aqui mais. Ele assentiu sombriamente, escaneando a sala em busca de saídas potenciais. Mas antes que pudessem se mover, a voz do conselheiro-chefe cortou o barulho. Silêncio, ele rugiu, a força de seu comando reverberando pela câmara. Esta situação requer consideração cuidadosa, até que possamos determinar as implicações completas dessas gravidezes. O humano e as fêmeas afetadas serão colocados sob custódia protetora. O coração de Marcos afundou. Custódia protetora? Você quer dizer prisão? As características alienígenas do conselheiro-chefe se torceram em uma expressão que poderia ter sido simpática. Pense nisso, como uma medida de precaução para sua própria segurança, assim como a nossa. Enquanto eram levados pelos guardas, Marcos encontrou o olhar de Aira. O olhar que compartilharam falava volumes. O que quer que viesse a seguir, eles estavam nisso juntos. Os dias que se seguiram foram um borrão de exames médicos, interrogatórios e confinamento tenso. Marcos andava de um lado para o outro no pequeno apartamento que servia como sua gaiola dourada, sua mente, correndo com possibilidades e medos. Aira observava de seu poleiro em uma cadeira esculpida, sua mão esfregando distraidamente seu estômago ainda plano. Você vai desgastar o chão se continuar assim, ela brincou, uma sombra de seu antigo humor surgindo em sua voz. Marcos parou, passando a mão pelo cabelo desgrenhado. Como você pode estar tão calma? Somos prisioneiros, Aira. E lá fora, ele gesticulou para a janela, com vista para a paisagem urbana alienígena. Metade do planeta quer que morramos, enquanto a outra metade quer nos dissecar. Aire levantou-se graciosamente para ficar diante dele. E a outra metade? Ela perguntou com um toque de brincadeira em seu tom. Apesar de tudo, Marcos sentiu um sorriso surgir em seus lábios. Isso são 3 metades, Aira. Ela deu de ombros, um gesto muito humano que ela havia aprendido com ele. Talvez a matemática de Zaton seja diferente da matemática da Terra. A questão é que nem todos lá fora estão contra nós. Temos aliados, como se fosse um sinal. A porta deslizou, revelando Aira, Dania e Mia. Elas entraram rapidamente. Seus rostos uma mistura de excitação, apreensão. Temos novidades, anunciou Mia, seu cabelo espetado parecendo vibrar de energia. Dania assentiu, sua trança elaborada balançando. A comunidade científica está em alvoroço. Eles estão exigindo acesso para estudar nossas gravidezes. E as facções religiosas estão clamando por nossa execução imediata, acrescentou Nira secamente. Então, você sabe o de sempre. Marcos afundou em um sofá próximo, a cabeça entre as mãos. Isso é um pesadelo. Vim aqui para estabelecer relações pacíficas entre nossos mundos, não para desencadear uma crise interplanetária. Aira sentou-se ao lado dele, sua mão azul fria, encontrando a dele. Talvez isso seja exatamente o que era necessário para realmente unir nossos mundos. Nada une mais do que uma causa comum ou um inimigo comum. Marcos olhou para cima, encontrando seus olhos violetas. Ele viu neles uma força e determinação que reacenderam sua própria determinação. Você está certa, ele disse, endireitando-se. Precisamos de um plano, uma maneira de mostrar a ambos os nossos povos que isso não é uma ameaça, mas uma oportunidade. Os 5 se reuniram, suas vozes baixas enquanto começavam a traçar estratégias. Enquanto o sol alienígena se punha do lado de fora da janela, lançando a sala em nela, uma luz cintilante de outro mundo, Marcos sentiu um vislumbre de esperança. Eles estavam criando algo inteiramente novo, não apenas em termos de seus filhos ainda não nascidos, mas nos laços que se formavam entre eles. Semanas se passaram.
marcadas por uma tensão crescente, tanto dentro de seu confinamento quanto no mundo exterior. O relógio biológico de Marcos lutava para se ajustar aos dias mais longos de Zidane, deixando-o em um estado constante de leve jet lag. Mas isso era o menor de seus problemas. As gravidezes das mulheres progrediam a um ritmo alarmante, seus corpos mudando de maneiras que deixavam perplexos tanto a ciência médica de Zidane quanto a humana. Aira, sempre a primeira a enfrentar desafios de frente, abraçou as mudanças com uma mistura de fascinação científica e orgulho maternal. Sim, isso ela disse uma noite, pegando a mão de Marcos e colocando-a em sua barriga inchada. Uma série de movimentos rápidos pulsou contra sua palma, diferente de tudo que ele já havia sentido antes. Isso é... Ele começou, sua voz cheia de admiração. Aira sentiu, um raro sorriso genuíno iluminando seu rosto. Nosso filho, ele ou ela parece ter herdado sua natureza inquieta. Marcos riu, um som que parecia estranho após semanas de estresse e incerteza. Vamos torcer para que tenham herdado seu cérebro e beleza para equilibrar isso. Um silêncio confortável caiu entre eles, quebrado apenas pelos sons suaves das outras mulheres dormindo por perto. Em momentos como esses, Marcos quase podia esquecer a precariedade de sua situação. Mas a realidade tinha uma maneira de se intrometer. Na manhã seguinte, chegaram notícias que destruíram sua frágil paz. Eles estão vindo atrás de nós, anunciou Nira, irrompendo na área comum, onde eles se reuniram para o café da manhã. Sua habitual postura fria estava abalada, o medo evidente em seus olhos. Marcos estava de pé em um instante. Quem? O conselho. Nira balançou a cabeça. Pior, uma facção radical se separou do grupo religioso principal. Eles se autodenominam os purificadores e prometeram limpar Zeta e 9 de nossas abominações. O pânico se espalhou pela sala. Mia segurou sua barriga inchada de forma protetora, enquanto Dania começou a andar de um lado para o outro, sua trança balançando agitada. Aira, sempre a voz da razão. Cortou o caos. Quanto tempo temos? Não muito, respondeu Nira sombriamente. Nossas fontes internas dizem que eles estão se mobilizando agora. As forças de segurança oficiais estão se esforçando para responder. Mas podem não chegar a tempo, Marcos concluiu, sua mente correndo. Ele se virou para Aira, vendo em seus olhos a mesma determinação que sentia. Precisamos tirar vocês daqui, para algum lugar seguro. Aira assentiu, já se movendo em direção ao painel oculto, onde haviam guardado suprimentos de emergência. Eu conheço um lugar. Uma antiga instalação de pesquisa nas montanhas. É isolada, defensável. Marcos pegou uma bolsa, enchendo-a rapidamente com suprimentos médicos e pacotes de nutrientes. Vai ter que servir, mas como chegamos lá? Ainda estamos sob vigilância. Um sorriso astuto se espalhou pelo rosto de Mia. Seu medo anterior substituído por um brilho travesso a familiar. Deixe isso comigo. Eu não passei minha juventude escapando dos centros de educação sem aprender alguns truques. O que se seguiu foi uma fuga ousada que teria deixado qualquer herói de ação orgulhoso. Os truques de Mia acabaram envolvendo uma combinação de sistemas de segurança hackeados, bombas de fumaça improvisadas e um veículo flutuante roubado que nenhum deles realmente sabia como pilotar. Enquanto se afastavam da cidade, alarme soando à distância, Marcos não pôde deixar de rir da absurdidade de tudo aquilo. Lá estava ele, um diplomata transformado em fugitivo, fugindo por uma paisagem alienígena com 4 mulheres grávidas que, apenas meses atrás, o olhavam como se ele fosse uma espécie inferior. O que é tão engraçado? Aira gritou sobre o vento.
seu cabelo chicoteando selvagemente enquanto ela se agarrava aos controles do veículo. Marcos balançou a cabeça, sorrindo apesar do perigo. Só estou pensando em como vou explicar tudo isso no meu relatório de missão. O riso de Aira se juntou ao dele, um momento de leveza no caos, mas sua alegria foi de curta duração. Uma série de naves elegantes e de aparência ameaçadora apareceu no horizonte atrás deles, ganhando rapidamente. Os purificadores, Nira ofegou, seu rosto pálido. Eles nos encontraram. A mente de Marcos correu, avaliando suas opções. A instalação nas montanhas ainda estava a horas de distância, e seu veículo roubado não era páreo para a velocidade dos perseguidores. Ali, Dania gritou, apontando para um desfiladeiro estreito cortando a paisagem rochosa à frente. Podemos despistá-los lá. Aira assentiu sombriamente, dirigindo o veículo flutuante em direção à passagem. Traiçoeira, segurem-se firme todos. Isso vai ficar turbulento. Enquanto mergulhavam no desfiladeiro, disparos de laser das naves perseguidoras passavam zunindo por eles. Marcos sentiu uma onda de pôr. Ele é instinto protetor como nunca havia experimentado antes. Essas mulheres Aira, Nira, Dania e Mia e os filhos que carregavam eram agora sua responsabilidade, sua família. Com determinação sombria, ele se virou para enfrentar seus perseguidores, improvisando uma arma a partir das peças sobressalentes do veículo. Ele pode não ser um soldado, mas não permitiria que ninguém ferisse seus novos entes queridos. A perseguição que se seguiu seria comentada por gerações em Zeta 9. Um único veículo, flutuante e precário, carregando os passageiros mais controversos da história planetária, superando naves militares elegantes através de desfiladeiros sinuosos e terrenos traiçoeiros. Enquanto os disparos de laser iluminavam o céu alienígena e o vento uivava ao redor deles, Marcos percebeu que sua missão de primeiro contato pacífico havia evoluído para algo muito mais pessoal e profundo. Qualquer que fosse o resultado, ele sabia que sua vida e o futuro tanto da Terra quanto de Zeta 9 nunca seriam os mesmos. As paredes do desfiladeiro passavam borradas enquanto Aira pilotava seu veículo. Flutuante avariado com uma habilidade que desmentia sua falta de experiência. Marcos se agarrava à arma improvisada que havia montado, seus olhos alternando entre o caminho traiçoeiro à frente e as naves purificadoras que os perseguiam. Não podemos continuar assim para sempre. Nira gritou sobre o vento, seu rosto marcado pela preocupação. As reservas de energia do veículo estão criticamente baixas. A mente de Marcos correu. Eles precisavam de um plano e rápido. De repente, a inspiração surgiu. Aira, ele chamou. Aquela instalação de pesquisa que você mencionou tem uma matriz de comunicação? Aira assentiu, seus olhos violetas se estreitando em compreensão. Sim, mas é tecnologia. Por quê? Um sorriso sombrio surgiu nos lábios de Marcos. Porque acho que é hora de tornarmos nossa história pública. Se não podemos superá-los, vamos superá-los com a verdade. Como se fosse um sinal. O veículo flutuante engasgou, seus motores gemendo em protesto. A Aira os guiou para uma alcova escondida. As naves perseguidoras passando zunindo por cima. Estamos sem opções, Daniel ofegou, sua mão protegendo sua barriga inchada. É agora ou nunca. Marcos assentiu, sua determinação se solidificando. Tudo bem, aqui está o plano. O que se seguiu foi uma caminhada ousada pela paisagem alienígena. Os 5 se moviam mais rápido que as gravidezes das mulheres permitiam, usando o terreno rochoso para ocultar seus movimentos.
O treinamento diplomático de Marcos nunca o havia preparado para algo assim, mas uma nova fonte de força e determinação o impulsionava adiante. Quando chegaram ao topo de uma última crista, a instalação de pesquisa surgiu à vista, uma estrutura baixa e utilitária, aninhada contra a encosta da montanha. Lá está! Aira suspirou, uma mistura de alívio e apreensão em sua voz. Nossa última esperança. Eles se aproximaram cautelosamente, atentos a armadilhas ou defesas ocultas, mas a instalação parecia estar verdadeiramente abandonada. Um relicário de uma era passada de exploração científica de Zita. Lá dentro, camadas de poeira cobriam equipamentos avançados cujo propósito Marcos só podia adivinhar, mas sua atenção estava focada apenas em uma coisa: a matriz de comunicações. Faz anos desde que isso foi usado, Mia murmurou, seus dedos dançando sobre os controles com surpreendente destreza. Mas acho que sim, temos energia. Marcos se aproximou do transmissor, seu coração batendo forte. Era isso sua única chance de mudar a narrativa, de apelar para o lado melhor de ambos os povos. Ele respirou fundo e começou a falar. Pessoas de Zeta Omi, pessoas da Terra. Meu nome é Marcus Shen. E venho a vocês não como um diplomata, não como um humano, mas como um futuro pai de crianças que representam o futuro de ambos os nossos mundos. Suas palavras fluíram com uma paixão e eloquência que surpreenderam até ele mesmo. Ele falou do medo e do preconceito que os haviam levado a esse ponto, mas também da esperança e do potencial que seus filhos ainda não nascidos representavam. Ele desafiou ambas as sociedades a olharem além de suas diferenças e verem a beleza nessa fusão sem precedentes de duas espécies. Enquanto ele falava, algo notável aconteceu. Os sistemas, há muito adormecidos da instalação, ganharam vida, transmitindo não apenas sua voz, mas imagens holográficas de sua jornada angustiante. As pessoas de Zeta 9, e graças à poderosa matriz, as pessoas da Terra assistiram em tempo real enquanto sua história se desenrolava. Eles viram os momentos ternos entre Marcos e as 4 mulheres, o medo e a excitação ao descobrirem. As gravidezes, a fuga ousada daqueles que queriam lhes fazer mal. Eles testemunharam o amor e o instinto protetor que levaram Marcos a arriscar tudo por sua nova família. Quando o discurso apaixonado de Marcos concluiu, um silêncio ensurdecedor envolveu a instalação. Por um momento, ele temeu que tudo tivesse sido em vão. Então, a matriz de comunicação ganhou vida. Mensagens começaram a chegar de toda a Zeta 9 e até da Terra. Mensagens de apoio, compreensão e apoio, compreensão. Esperança para este novo capítulo. Nas relações entre espécies. A mão fria de Aira escorregou na dele, apertando suavemente. Você conseguiu? Ela sussurrou. Sua voz carregada de emoção. Você mudou tudo. Os dias seguintes foram um turbilhão de atividades. O governo Zetan, cedendo à pressão pública esmagadora, cancelou a perseguição e concedeu a Marcos e às 4 mulheres status de proteção. Cientistas e profissionais médicos de ambos os mundos convergiram para a instalação, ansiosos para estudar e ajudar com as gravidezes sem precedentes. À medida que as datas de parto das mulheres se aproximavam, Marcos se viu no centro de uma frenesi midiático como nenhum dos mundos jamais havia visto. Mas, apesar de tudo, seu foco permaneceu em Aira, Nira, Dania e Mia e Nia e nas vidas milagrosas crescendo dentro delas. Em uma noite particularmente tensa, enquanto Aira andava de um lado para o outro em seus aposentos compartilhados, sua barriga inchada parecendo desafiar a gravidade, Marcos se aproximou dela com um sorriso hesitante. Crédito por seus pensamentos? Ele perguntou, usando a frase Zetan que havia aprendido. Aira parou, seus olhos violetas encontrando os dele.
Eu estava apenas pensando enquanto mudou. Quando nos conhecemos, pensei que você não passava de uma curiosidade primitiva. E agora, Marcus riu, envolvendo seus braços ao redor dela, o melhor que pôde com sua barriga protuberante entre eles. Você está carregando meu filho alienígena. Engraçado como a vida acontece. A risada acontece. Aira. Um som que nunca deixou de aquecer seu coração. Encheu o quarto. De fato, embora eu ainda mantenha que a biologia Zetan é superior, nossos filhos simplesmente se beneficiarão de seus traços humanos. Piscos. Ah, é? Marcus levantou uma sobrancelha. Um brilho travesso em seus olhos. Quer testar essa teoria? Sua brincadeira foi interrompida por um suspiro agudo de Aira. Seus olhos se arregalaram enquanto olhava para a poça se formando a seus pés. Marcus, ela respirou. Uma mistura de excitação e medo em sua voz. Acho que é hora. As próximas horas foram um borrão de atividades. Equipes médicas correram para se preparar para o primeiro nascimento de um híbrido humano-Zetan. Marcus se viu alternando entre o lado de Aira e verificando as outras mulheres, todas as quais entraram em trabalho de parto dentro de horas uma da outra. Quando os primeiros choros de nova vida encheram o ar, Marcus sentiu uma onda de emoção como nunca havia experimentado. Ele olhou para o pequeno ser nos braços de Aira, inconfundivelmente alienígena, com sua pele azulada, mas com olhos que eram inegavelmente seus. Ela é perfeita, Aira sussurrou, sua compostura habitual se quebrando enquanto lágrimas de alegria escorriam por seu rosto. Marcus só conseguiu acenar com a cabeça, muito emocionado. Para falar, uma a uma, as outras mulheres deram à luz. Cada criança uma mistura única de características humanas e Zeta. Enquanto segurava sua filha deles, Marcus maravilhou-se com o milagre que haviam criado. A notícia dos nascimentos bem-sucedidos se espalhou por ambos os mundos como fogo. O que antes era visto como uma ameaça potencial agora era saudado como uma nova aurora para ambas as espécies. As crianças se tornaram símbolos de esperança e do potencial para a harmonia entre diferentes povos. Meses se passaram e o dia da cerimônia de apresentação oficial chegou. Marcus estava em um palco diante de um mar de rostos, tanto Zetans de pele azul quanto uma delegação da Terra. Aira, Nira, Dania e Mia estavam ao seu lado, cada uma embalando seus preciosos pacotes. Quando Marcus subiu ao pódio, sentiu o peso de 2 mundos em seus ombros, mas, ao olhar para os rostos expectantes, também sentiu uma onda de esperança para o futuro. Amigos, colegas, seres deste vasto universo, ele começou. Sua voz forte e clara. Hoje, estamos à beira de uma nova era. Estas crianças representam não apenas a união de 2 espécies, mas o potencial infinito que reside em abraçar nossas diferenças. Seu discurso, transmitido para bilhões em 2 mundos, falou dos que enfrentaram e superaram. Ele falou sobre o medo e o preconceito que quase os despedaçaram, mas também sobre o amor e a compreensão que, em última análise, prevaleceram. Ao concluir, Marcus gesticulou para as 4 mulheres e seus filhos. Que esses pequenos sejam um lembrete para todos nós de que o universo é vasto e cheio de maravilhas, e que nossa maior força reside em nossa diversidade. Os aplausos foram estrondosos, uma ovação de pé que parecia abalar os próprios alicerces do edifício. Quando Marcus recuou, Aira avançou, sua filha aninhada em seus braços. Pessoas de Zeta 9, pessoas da Terra, ela disse, sua voz carregando a autoridade que sempre possuiu.
mas agora temperada com um novo calor. Oferecemos a vocês nossos filhos como uma ponte entre nossos mundos. Que eles cresçam para ser os embaixadores de um futuro onde as próprias estrelas não sejam mais uma barreira, mas um caminho para um novo entendimento. Uma a uma, cada mulher apresentou seu filho, falando de suas esperanças para o futuro. A cerimônia concluiu com um gesto simbólico, uma mistura de solo da terra e cristal Zetan, representando a união de seus dois mundos. Quando os procedimentos oficiais terminaram e as multidões começaram a se dispersar, Marcos encontrou um momento tranquilo com Aira. Eles estavam em uma varanda com vista para a capital Zetan, sua filha dormindo pacificamente nos braços de Aira. Então Marcos disse, um toque de seu antigo humor surgindo em sua voz. Foi esse o resultado que você esperava quando decidiu experimentar com o humano primitivo? A risada de Aira foi suave, atenta à criança adormecida. Dificilmente, mas devo admitir, os resultados superaram todas as expectativas. Marcos envolveu um braço ao redor dela, maravilhado com o quão natural isso parecia agora. E para onde vamos a partir daqui? De volta à Terra? Ficar em Zeta 9? O olhar de Aira se voltou para o céu estrelado acima deles. Uma vista de 2 sóis e 3 luas que ainda tirava o fôlego de Marcos. Por que escolher? Ela perguntou, um brilho familiar de aventura em seus olhos. Temos um universo inteiro para explorar e uma nova geração para mostrar a ele. Enquanto estavam ali, banhados pela luz das estrelas alienígenas, Marcos sentiu uma profunda sensação de paz se instalar sobre ele. Sua missão de primeiro contato havia evoluído para algo muito maior do que ele jamais poderia ter imaginado. Ele olhou para sua filha, sua pequena mão enrolada em seu dedo. Em seu rosto, ele viu o futuro, não apenas para ele ou para Aira, mas para 2 mundos inteiros. Um futuro de unidade, de exploração, de possibilidades infinitas. Você está certa, ele disse suavemente, pressionando um beijo na têmpora de Aira. O universo está esperando, e temos uma história incrível para contar. Como se em concordância, sua filha murmurou suavemente em seu sono. Acima deles, as estrelas piscavam com promessa, chamando-os para um futuro onde as fronteiras entre mundos e espécies eram apenas o começo de uma grande aventura.